Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos do 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão até ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: Deus tem prazer em nos abençoar. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um texto em que Deus faz uma aliança com este homem chamado Noé, porque existia uma situação muito triste na humanidade. E Deus resolve chamar este homem, esta família, para que o seu plano, a sua aliança, seja estabelecida com eles. E aqui Deus coloca alguns preceitos, algumas regras, e Noé obedece de todo o seu coração. Assim diz a palavra que nós lemos no versículo 22. E é interessante, irmãos, que esta aliança ela foi estabelecida por causa da tristeza de Deus sobre a condição humana sobre a face da terra. E Deus aqui, ele traz esta aliança com Noé para que tudo seja restabelecido. E nós vamos ver aqui o prazer de Deus em fazer as coisas de uma forma nova, de uma forma correta. E para isso ele usa esse homem chamado Noé, um homem obediente, um homem que cumpre com a vontade de Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida. Deus encontra um homem que tem um coração grato, um homem que entende que ele é abençoado por Deus. E amados, quando nós olhamos esta aliança que Deus faz com Noé, nós entendemos o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos traz alegria nas coisas que Ele nos oferece. As bênçãos de Deus estão disponíveis para cada um de nós. Mas para que essas bênçãos sejam concretizadas na nossa vida, nós precisamos olhar para a vida desse homem chamado Noé e entender que nós precisamos também obedecer a Deus. Deus tem inúmeras promessas para nós, mas para que essas promessas se cumpram em nós, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. É interessante que muitas vezes nós estamos caminhando bem diante de Deus, vivendo as suas promessas, vivendo a sua aliança, e isto nos traz muitas alegrias. Mas é interessante que às vezes acontece alguma situação e nós saímos do propósito de Deus e começamos a viver uma vida que não agrada a Deus. E nós vamos entender que nesse período parece que as coisas elas não estão caminhando muito bem. E nós, muitas vezes, não nos apercebemos que nós saímos do propósito e da presença de Deus. E assim nós colhemos alguns frutos disso, alguns frutos tristes, algumas situações que desagradam a nossa vida, e não só a nossa vida, mas desagrada a Deus também. Ao passo que quando nós voltamos para Deus, nós começamos a desfrutar novamente da bênção de Deus sobre nós. Então tudo isso está atrelado à obediência.
aquilo que Deus nos coloca como regra, como princípio, para que nós tenhamos uma vida feliz diante das situações que nós estamos vivendo. Amados, como é bom nós podermos contar com a palavra de Deus, porque essa palavra todos os dias nos orienta a vivermos conforme a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é a nossa porção, é aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Sem a presença de Deus na nossa vida, a nossa vida vai ser uma vida triste, uma vida conturbada, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Nós seremos pessoas infelizes, pessoas murmuradoras, pessoas que não se agradam de nada. Mas quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra nos problemas que nós estamos passando, a realidade muda, a nossa vida é transformada. Tudo isso porque Deus nos ama, tudo isso porque Deus tem prazer em nos abençoar. Por isso, amados, eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse tempo. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Mas, de acordo com esta palavra, nós só podemos realmente sermos abençoados se nós obedecermos a Deus. E é isso que esta palavra vem nos falar nesta manhã. Que nós possamos voltar para Deus, sermos obedientes, cumprir com os seus decretos e fazer como esse homem Noé. O capítulo 7, no versículo 5, nos mostra, que através dessa obediência, Noé e sua família foi abençoada. Diz assim o versículo 5 do capítulo 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Da mesma forma que o versículo 22 do capítulo 5, do capítulo 6 encerra, o versículo 5 do 7, ele concretiza isso. Por quê? Porque isso é importante. É fazer tudo conforme a vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer, mas nós precisamos fazer conforme a vontade de Deus. Se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos viver de acordo com as bênçãos de Deus, nós precisamos obedecer e fazer conforme a sua vontade. Por isso, que nesse dia, que você possa se submeter a Deus em tudo aquilo que Ele te pede, para que a tua vida seja uma vida abençoada. Irmãos, Deus te abençoe nesta manhã, Deus te fortaleça e que você possa desfrutar das bênçãos de Deus sobre tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, graças te damos porque o Senhor é um Deus que nos ama. Mesmo, Deus, muitas vezes sendo nós desobedientes a Ti, o Senhor, ó Deus, nos corrige, o Senhor nos chama à Tua presença, Pai, para vivermos uma vida abençoada diante do Senhor. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos nesta manhã a Ti. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, que o Senhor os fortaleça, conceda a eles, ó Deus, um dia abençoado, uma semana, Senhor Deus, agradável na Tua presença, mas que eles possam também ter um coração grato, um coração obediente, para que eles possam também desfrutar das bênçãos do Senhor, sobre tudo que o Senhor tem nos ordenado, Pai. Fica conosco, nos abençoe e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, abençoando a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima.